Essa história vão fazer 2 anos que aconteceu comigo. Havia largado do trabalho e já estava programado para viajar, como assim eu fiz, para ir visitar minha mãe, que mora em Bezerros. Minha irmã tinha comprado um celular e tinha dado um a ela que tinha um WhatsApp. Como ela não tinha o costume de usar essa ferramenta, eu disse: Mãe, sexta-feira à noite a gente vai dar um treino para a senhora saber usar o WhatsApp. À noite, começamos a fazer esses treinamentos. Eu senti ela tendo uma certa dificuldade, até porque ela sempre foi agricultora, tinha um dedo pesado, e se eu sou rude, ela quando apertava parecia que ia quebrar a tela do celular. Prontamente fomos dormir, e eu disse, amanhã, antes de viajar, eu também vou dar uma ajuda à senhora, eu vou dar continuidade a esse treinamento. Só quando eu viajo para lá, geralmente eu volto no dia em que à noite eu trabalho, já que eu trabalho e sou serviços gerais, e, e geralmente eu me programo, sair de Bezerro de 6 horas para, no máximo, 11 horas, estar em casa para poder descansar e trabalhar bem à vontade à noite. Pois bem, estava tudo programado. Só que ao amanhecer o dia eu me lembrei. Eu digo, eita, eu disse à minha mãe que eu ia dar mais um treinamento antes de viajar. Eu disse, mãe, vamos treinar. E começamos a treinar. A hora passou que eu nem percebi. Percebendo ainda que ela tinha uma certa dificuldade em, em manusear, pedi meu irmão, que também estava chegando, para poder dar uma força também a ela, já que as horas estavam se estendendo e eu precisava ir. Quando eu olhei no relógio, aquilo que era para eu sair de 6 horas, já era quase 8 horas. Não nego que eu fiquei preocupado, eu digo, pronto, já sei que eu vou chegar em casa mais ou menos entre 1 ou 2 horas da tarde. Mas valeu a pena, porque eu tive mais tempo de ficar com a minha mãe e poder de alguma forma ajudar ela. Prontamente botei minhas bolsas nas costas, me despedi dela e vim embora. Passei por debaixo de um viaduto, que a gente faz um retorno, para pegar o sentido Caruaru Bezerros. Eu fico esperando o ônibus ali num posto de gasolina chamado Ipiranga, que é onde o ônibus da Caruaruense geralmente para. Lembrando que saí de casa já era quase 8 horas, cheguei num posto próximo de 8h20. Como sempre faço, abri a minha Bíblia e comecei a ler enquanto aguardava, e sempre preocupado, olhando no sentido de Caruaru para ver se o ônibus vinha para não perdê-lo, porque se perdesse, só 1 hora depois. Prontamente, já fazia mais de 30 minutos que eu estava esperando, eu olho e paro uma ambulância nesse posto de gasolina. Não nego que fiquei apreensivo. Por quê? Porque ela ficou mesmo de frente, onde eu estava ali olhando e observando para não perder o ônibus de vista e continuar lendo a minha Bíblia. E dentro de mim eu disse, meu pai, agora é que está difícil mesmo, porque qualquer vacilo esse ônibus vai passar e eu nem vou perceber. Continuei lendo a minha Bíblia. Percebi que após alguns minutos a ambulância abriu a porta, desceu um rapaz, abriu o local onde fica o paciente, ficou ali há um certo tempo. O motorista, o volante e ele atendendo ali o paciente. Quando deu mais ou menos quase uns 7 minutos que estavam ali, o rapaz fecha a ambulância e diz, vai para Recife? E eu não nego que eu respondi com uma certa rispidez, porque eu disse, será que ele quer que eu vá para que eu dê dinheiro para me levar? E eu disse, vou. Respondi assim, um tom seco. E aí ele disse de lá, bora? Eu disse, mas não tenho dinheiro não. Aí ele disse, mas é 0800. Eu disse, meu Deus. E aí eu segui. E eu digo que foi um tempo extraordinário. Não me pergunte como ou o que, mas eu fui surpreendido. Chegando lá, o rapaz que estava atendendo o paciente, eles tinham parado justamente naquele posto, porque é, o cinto do paciente começou a soltar. E eles disseram, vamos parar ali naquele posto, justamente naquele posto. E, e quando ele estava atendendo, o motorista disse que, alguém disse para ele, leve ele. E aí por isso que o outro perguntou, você vai para Recife? Olha, eu me emocionei, eu fiquei em estado de graça, porque pelo cuidado de Deus com a minha vida. Porque era para eu ter saído de 6 horas da manhã e estar em casa pelo menos de meio-dia, né? No máximo estourando meio-dia, 11 horas, meio-dia, que não passasse disso. E rapaz, o enfermeiro, né, o técnico de enfermagem disse, aqui a gente vai chegar rápido, porque se tiver trânsito a gente aciona a sirene, a gente vai-se embora. E eu ali, e quando chegou a uma determinada distância, aquele enfermeiro, aquele técnico de enfermagem, era um irmão em Cristo. O motorista, né, era uma pessoa que era um amigo do Evangelho. E aí ele disse, olha, enquanto ele estava atendendo ali, eu ouvi nitidamente quando disse, leve ele. E eu não nego que eu comecei a encher meus olhos de lágrimas dentro daquela ambulância, porque eu cheguei no Recife, eram umas 10h10 mais ou menos, nada mais do que isso.
E o lugar onde ele foi deixar o paciente foi justamente o Getúlio Vargas, e como eu moro ali na Várzea, foi um pulo para eu pegar o BRT, pegar meu ônibus, né, em Nova Morada, e de repente eu cheguei em casa, não era 11 horas ainda. Eu lembro-me que a Bíblia diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Eu sei que não foi a maior honra que eu poderia dar à minha mãe, mas aquele pouco tempo que eu passei dando atenção a ela, Deus cuidou das minhas necessidades. Deus não permitiu que eu me desprogramasse, a palavra é essa. Deus me honrou à medida que eu honrei minha mãe, através daquele pouco tempo que eu dei atenção a ela. E eu fiquei mais impressionado porque a Bíblia diz no Salmo 91, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito. E naquele momento, quando aquele motorista disse que ouviu aquela voz dizer para ele, leve ele a ouvir aquela voz, ele se dispôs a obedecer. E quem estava ao lado dele entendeu perfeitamente e apenas testificou. E eu fiquei muito regozijado com o Senhor, com o cuidado que Deus tem com cada um de nós, nos mínimos detalhes. Deus é um Deus que nos surpreende. Queria compartilhar isso com você. Não se esqueça de confiar em Deus, de buscar a face dele, de andar a cada dia de acordo com as Escrituras, fazendo a vontade dele. Eu sei que a gente não consegue, na sua totalidade, cumprir todo o rito. É por isso que nós somos salvos e alcançados pela graça, porque é mérito exclusivamente só do Senhor. É a graça do Senhor, é favor imerecido. E eu louvo a Deus por ter vivido essa experiência e de poder contá-la para você. Deus te abençoe. Jesus te ama muito.